Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pérolas aos Poucos. Nós continuaremos falando sobre a coerência humana, a coerência da religião católica com o livro que ela diz seguir, que é a Bíblia e Jesus Cristo. No credo católico, reza-se assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Começa assim a declaração de um católico que confirma a sua crença. Neste episódio, eu vou falar um pouco sobre o Index Librorum Prohibitorum. Foi um projeto de lei que virou lei para os católicos, editado em 1500, que foi muito usado e ainda é, viu? São proibições da leitura de determinados livros obviamente que iam contra os dogmas católicos, né? Que não tem nada a ver com as escrituras. É por isso que eles criaram esse Index Librorum Prohibitorum, que era a proibição de se produzir, de se ler livros, por exemplo, do Martinho Lutero, que era protestante. Teremos um episódio inteiro sobre o protestantismo, que não é diferente da Igreja Católica. Nesse eu estou falando sobre o catolicismo, e nesse episódio em particular eu estou falando das incoerências, nada a ver com Espírito Santo, Trindade, esses conceitos católicos, espirituais e religiosos hermenêuticos, né? Ou seja, da interpretação das Escrituras. Nesse episódio, número 2, eu estou continuando o número 1, mesmo tema. Estamos tratando simplesmente da parte coerente, da parte honesta de um juramento. O católico faz um juramento: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então isso é um juramento, é como se o médico, né, no julgamento de Hipócrates, ele afirmasse o que ele precisa fazer para ser considerado um médico. Então, nesse juramento do católico, ele não cumpre, porque ele não segue o que Jesus Cristo fala, e mais, ele faz o contrário do que está escrito nas Escrituras. E por isso, este Index Librorum Prohibitorum foi criado, porque a partir da invenção da impressora, né, quando foi inventada a imprensa, Gutenberg, os livros começaram a ser divulgados, a ser vendidos com muito mais facilidade. Mesmo ainda que naquele tempo não se sabia mesmo ler, só a parte, os burgueses, o clero e a nobreza que liam. Mas mesmo assim, antes da invenção da imprensa, antes disso os livros eram escritos à mão, e 95% deles por padres, né? Então chegava até poucas pessoas os pensamentos modernistas, né? E quando começou a ter muito mais acesso às pessoas a livros, digamos, pagãos, mas que na verdade não eram pagãos, eram pessoas inteligentes que estavam questionando esse fato que eu estou fazendo hoje. Mais de 500 anos após, eu estou questionando a mesma coisa, porque os católicos continuam fazendo a mesma coisa, fazendo exatamente contra aquilo que eles mesmos dizem que fazem. Então isso é hipocrisia. Não é possível você falar que você segue uma coisa, que você acredita em algo, mas você fazer o contrário do que está escrito no manual daquilo que você acaba de dizer que acredita. É mentira. Fala, eu sigo a Bíblia, mas a Bíblia fala para não fazer imagem. Essa da árvore é muito legal, o próprio Isaías escreveu, ele fala, você corta a árvore,
pega uma parte da árvore, esculpe a imagem de um ser humano, se ajoelha para rezar para aquele ser humano como se fosse Deus, mas foi você que fez. E o pior é que o Isaías, ainda com uma baita do ironia, né, e sarcasmo, ele fala, e o outro pedaço que você fez a imagem para virar um santo, sabe o que você faz? Você pega a outra parte da mesma árvore e taca fogo ali para fazer sua comida. Então ele fala, pô, você é um babaca, né? Sem contar essas procissões e ficar rezando, não sei o que lá das Santas Chagas, não sei o que lá das Santas Chagas, não sei o que lá das Santas Chagas. Poxa, e quando Jesus fala, cara, vocês adoram ficar rezando em pé nas igrejas e nas praças, como vocês gostam de sentar-se nos primeiros lugares das igrejas, de como vocês gostam de ser vistos pelas pessoas, que vocês são bonzinhos. Não façam isso. Quem faz isso é hipócrita. É Cristo falando isso. Então, e ele tem toda a razão, porque eu não estou falando de religiosidade, vamos supor que seja tudo uma mentira. Vamos supor que tenha sido inventado por uma pessoa super inteligente que inventou um personagem chamado Jesus Cristo e ninguém saiba, mas mesmo assim existe o livro, e você lê e fala para todo mundo que você segue aquilo que está escrito ali. Então você está mentindo, por quê? Porque você não está fazendo aquilo que está escrito naquele livro. Então, e você fala que faz, então você está mentindo, certo? Não estou falando em termos de exegese, de hermenêutica, em termos de doutrina, teologia, não, é o fato. Você pega um contrato que está escrito que você precisa entrar no imóvel no máximo até meia-noite, você assina esse contrato, fala para todo mundo que você alugou esse imóvel, mas você entra em casa às 2 da manhã. E tem mais, não vai nem morar lá. É assim que faz o católico, ele fala que segue a Bíblia e principalmente creio em Jesus Cristo, seu único filho, isso é o credo católico, que já é um absurdo se falar isso numa reza que se repete, porque no próprio Evangelho de Mateus e de Lucas está escrito para não ficar repetindo palavras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho, Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu. Isso aí são mantras que os hindus é que fazem, os budistas é que fazem, aqueles mantras que os Hare Krishnas ficam repetindo as palavras. E o livro bíblico de Mateus e de Lucas diz para não fazer isso. Não fique repetindo palavras quando você for falar com Deus. Está escrito assim. Então o que eu digo é isso. É a incoerência e a mentira humana, a mentira contratual que faz o católico com o mundo. Sem contar o fato, porque o católico se manda batizar o filho quando o filho nasce. Isso é contra o que está escrito no contrato que ele fala que ele segue, certo? Porque o próprio Cristo diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Não há como uma criança crer em nada. Não há como ela ter discernimento para falar, não, eu quero. Ela é obrigada a ser católica e não a seguir Jesus Cristo, porque ela tem 1 mês de vida, 6 meses de vida. Então é mais uma coisa que vai contra, porque a outra, são tantas, gente. Batismo quer dizer imergir, colocar debaixo da água, e o batismo é feito por aspersão, mas é claro que eles faziam a criança ser batizada, porque obrigava, sem que o cara quisesse ou tivesse a possibilidade de opinar, ele já era católico. Aí, sem ele saber, sem ele querer, ele já era católico. Isso é um meio perverso de conquistar eleitores, digamos assim, defensores. E por aí vai, né? Então vamos supor, mesmo que a pessoa um dia, quando ela tiver 15, 16 anos, ela comece a questionar as incoerências do catolicismo, que são infinitas, por preguiça ela fala que ela é católica, porque, e daí, tanto faz, né? Sem contar, o que eu já falei no outro episódio, mostrei
o que eles queimaram de pessoas no fogo são milhões, gente. Eles não queimou uma ou outra pessoa, não. Eles queimaram milhões de pessoas, assassinaram milhões nas cruzadas. E ainda hoje eles estão apoiando a Igreja Católica Ortodoxa, está apoiando a Rússia, está abençoando navios e aviões e soldados. Por exemplo, o catolicismo diz que segue Jesus Cristo, que manda virar a outra face ao teu inimigo que te ofende. Não é virar a outra face para o teu pai, para o teu amigo. É quando um cara que te odeia te faz mal, além de não revidar, você virar a outra face. Isso é um mandamento de Jesus Cristo. Só que um padre católico, o capelão do exército, dá o corpo de Cristo, a hóstia, para um soldado. Então, em outras palavras, o cara, ele comeu o corpo de Cristo, ou seja, ele virou Cristo, tem Cristo dentro dele. O padre deu isso para ele em seguida virar as costas, né? Tchau, padre, obrigado, agora eu estou abençoado. Ele sobe num tanque de guerra e vai matar outro ser humano, normalmente católico também, que lá foi abençoado com o corpo de Cristo. Fala a verdade, isso tem alguma coerência? Eu estou perguntando para você se questionar. Porque muitos católicos dizem assim, mas isso foi no passado, a Inquisição, as cruzadas, o Index Librorum Prohibitorum, não foi no passado. As cruzadas estão acontecendo agora. Só que de outra maneira, é claro. Mas estão acontecendo. Os acordos que lá no Vaticano, gente, eu morei ali a 2, 3 quilômetros do Vaticano por quase 20 anos. Eu sei o que eles fazem ali por lado de fora. Só pelo lado de fora você já se chapa de nojo, na verdade. De tanta riqueza. Tanta riqueza, ostentação, vaidade e mentira e política. Porque ali, antes do governo italiano e, sei lá, pelo menos 150 governos do mundo, antes de tomar qualquer decisão, tem que passar pela diplomacia política do catolicismo. Começa a partir do padre da cidade, que influencia decisões de prefeitos e vereadores, continua em termos, vamos falar em termos gigantes, para não ficar muito longo isso aqui, mas quem é de qualquer cidadezinha sabe que quem manda é o padre, certo? Não é mais que o prefeito manda, com certeza. E a nível mundial, por exemplo, a Santa Sé, né, ela tem acordos com todos os políticos do mundo, com todos os presidentes, primeiros ministros, tudo passa por ali. Por quê? Porque o poder econômico e mental, porque todo político, todo presidente, rei, vereador, senador, Lula, Bolsonaro, todos esses caras, Macron, Biden, Obama, Putin, todos eles, o que eles querem? Eles querem dominar as pessoas e ter territórios e receber dízimos, dinheiro, doação, do trabalho e do suor das pessoas. É isso que eles querem, eles não querem fazer nada. Eles querem ter poder e viver e sobreviver ricos com o suor, lágrimas e sangue dos outros, porque quem vai para a guerra são os miseráveis. Então, o que acontece? O que tem a Igreja Católica? Exatamente isso. Ela tem o domínio mental, né, intelectual, ela tem o domínio territorial, ela tem filiais do seu poder no mundo inteiro, e normalmente, sempre, no lugar mais valorizado da cidade. A Igreja Católica, onde que é? É no centro da cidade, ou seja, é o imóvel mais valorizado de uma cidade, é a Igreja Católica. É uma igreja, é uma filial do Banco do Vaticano, e até tem o Banco do Vaticano. O Papa, os cardeais e os bispos e tudo mais, eles serem hipócritas, até tudo bem. Por quê? Porque eles são hipócritas mesmo, e eles sabem que eles são hipócritas, certo? A minha tristeza é você que não ganha nada com isso. Você não ganha um único centavo com isso. Pelo contrário, você perde oportunidades incríveis de crescer intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. É com você que eu estou falando. Você entrar numa associação que é comprovadamente cruel, assassina
e mentirosa, traidora, né? E você sai, sabendo disso, você faz parte disso. Compreende o que você está fazendo? Você está fazendo parte de um partido como o nazismo, por exemplo. Ah, mas a Igreja Católica foi há tanto tempo. Não foi há tanto tempo. As guerras têm tudo a ver com o catolicismo. A máfia italiana e a Igreja Católica são praticamente uma coisa só. Leia a respeito. Leia a respeito. A riqueza que existe na Igreja Católica é incomparável. Não há um único país no mundo tão rico quanto o Vaticano. Não há. Então, a minha preocupação é contigo, porque você está mentindo para si mesmo. Você faz parte de um clube, isso já comprovado, né? Então não tem uma coisa que eu estou idealizando, conjecturando ou fazendo uma suposição. Todo mundo sabe da queima das bruxas, do Giordano Bruno, da Joana d'Arc. Se tivesse somente queimado só uma pessoa, já seria um absurdo eu fazer parte de uma instituição como essa. E a Igreja Católica, como é que você faz parte então? Que ela queimou, torturou, matou, destruiu cidades inteiras. E aí pode, ela pode. E não só pode, você faz parte disso. Eu estou bem eloquente, porque é algo que me causa muita tristeza, muita, ver milhões de pessoas seguindo um grupo que se diz religioso, mas que não é. Entende? Por exemplo, os islâmicos, os muçulmanos, têm mais coerência. Depois eu vou falar sobre o Islã. Mas ele tem mais coerência prática, coerência lógica, porque eles falam, não, nós seguimos Maomé. E segue mesmo, velho. Segue, os caras fazem mesmo. Eles vão lá e matam, que nem o Maomé mandou fazer. Então é mais lógico você ser muçulmano do que ser católico, porque eles falam, eu sigo Maomé e seguem. O católico não, ele fala que segue Cristo, mas não segue. É isso. Até o próximo episódio de Pérolas aos Poucos. E como sempre, um beijo telepático.